Hoje nós vamos falar sobre a licença ambiental do funcionamento. Até agora, nós vimos consulta de adequabilidade locacional de funcionamento e também sobre o PGRS e o PGR-SS. Nesse momento, nós vamos falar sobre a licença ambiental. Ela é uma licença que está dentro do ciclo do funcionamento. Nós vínhamos falando sobre a atividade do cabeleireiro, certo? Só que essa atividade, ela é isenta de licenciamento ambiental. Então, nós vamos fazer hoje o teste com uma outra atividade. E quando formos lá para o alvará de funcionamento, daremos sequência ao que nós estávamos falando. Então, hoje, nós vamos falar sobre a atividade artesanal, a produção artesanal de conserva de frutas e legumes. Ela é uma licença simplificada. Já a outra licença, a licença regular, é uma licença que precisa ser protocolada. Teremos um outro vídeo falando sobre como protocolar processos. Agora vamos ver no canal onde a gente consegue encontrar essas informações. Entramos aqui em Canal Urbanismo Meio Ambiente, vamos em Serviço e em Licenciamento Ambiental. Veja, nós estamos falando de funcionamento, então vamos aqui em Atividades. Nessa página, nós estamos falando sobre os critérios do licenciamento ambiental de atividades. As atividades são classificadas de acordo com o seu potencial poluidor degradador, ou seja, PPD. Essa classificação é feita de acordo com a Lei Complementar número 208 de 2015, que foi alterada pela Lei Complementar 235 de 2017. Aqui no canal é possível acessá-la. E lá no anexo 1 é possível encontrar qual é o PPD de cada atividade. Conforme eu avisei, nós vamos falar hoje sobre esse tipo de atividade, produção artesanal de conservas de fruta. Veja, aqui identificamos que trata-se de um médio PPD, ou seja, será uma licença ambiental simplificada, que é uma licença autodeclaratória. Tendo ciência sobre isso, aqui embaixo identificamos esse item, licença simplificada para atividades, clicamos nele e vamos identificar os documentos que precisamos ter reunidos antes de dar início à emissão. Baixando essa página um pouco, logo a primeira opção temos verifique os documentos necessários. Como será uma LAS, uma licença ambiental simplificada para atividades, clicamos nela. E aqui identificamos todos os documentos que precisamos ter em mãos. Veja só, dentre eles temos plano de gerenciamento de resíduos. Vamos considerar, para fins didáticos, que essa atividade será uma isenção de PGRS, ok? Ou seja, estamos considerando que esse estabelecimento irá produzir menos do que 100 litros de lixo, de resíduos sólidos. Então, é importante que nessa altura já tenhamos emitido a nossa isenção do PGRS. Outra informação que precisamos ter em mãos é a consulta de adequabilidade e também precisamos já ter uma publicação da licença. Então, antes de dar início ao passo a passo da licença em si, eu vou explicar como fazer essa publicação, já que vai ser um documento necessário durante esse processo. Chegamos até essa página, certo? Então, voltamos apenas uma página e aqui terá solicite sua publicação de licença ambiental. Clicamos nesse link e vamos, então, solicitar uma publicação no primeiro item. Fazemos o login no Fortaleza Digital e você chegará nessa página. Aqui são poucas informações que precisam ser preenchidas. Basicamente, é o responsável pela publicação, pois toda licença ambiental é preciso que ela seja publicada, né, para que qualquer pessoa tenha ciência de que essa empresa está sendo regulada ambientalmente.
Então, aqui eu vou colocar o CPF ou CNPJ do responsável e depois preencher um breve formulário. Na página de formulário, em tipo de solicitação, será uma emissão. Em tipo de licença, trata-se de uma licença ambiental simplificada para funcionamento ou atividade, ou seja, a LAS. E a atividade principal, posso colocar a palavra-chave aqui, artesanal, que ele já vai abrir uma múltipla escolha para eu selecionar. Informo o IPTU. Clico em pesquisar. E agora sigo para a próxima. Depois de verificar que as informações do rascunho estão corretas, terá um termo de ciência e responsabilidade para eu informar que todos os dados que eu estou informando são corretos. Então, clicarei em li e concordo e emito a publicação. Essa publicação é um PDF que eu preciso fazer o download, guardar, para que no processo da emissão da LAS eu consiga submeter no sistema. Agora sim, com esse documento em mãos, vou aqui em Atividades, Licença Simplificada para Atividades, faço meu login com Fortaleza Digital e irei solicitar licença ambiental simplificada. Agora vamos dar início a esse passo a passo. Primeiro, ele solicita a consulta de adequabilidade que eu já devo ter emitido. Então, como eu já tenho uma, eu vou apenas informar o protocolo. Verifico se todas as informações da consulta estão corretas e sigo para o próximo passo. Clico aqui em li e concordo com as condicionantes e fecho. Em responsáveis, irei identificar os dados do empreendimento, que no caso está tendo a sua LAS emitida, e depois os dados do responsável legal. Depois de ter preenchido todos os responsáveis, clico em próximo. Mas importante, nessa página também haverá a pergunta se essa empresa já está em funcionamento ou não. Por ser uma emissão, é importante que essa licença não tenha dado início à sua atividade ainda. Nessa página de formulário, essas perguntas vão ser norteadoras para o sistema identificar se de fato é uma LAS, ou seja, é um empreendimento que tem médio potencial poluidor degradador, ou não, se trata-se de uma licença regular. Se for uma licença regular, ou seja, com alto potencial poluidor, o sistema já irá indicar para que o cidadão abra um processo. Então, vamos ver como vou fazer esse preenchimento. Primeira pergunta é se eu possuo máquinas nesse meu estabelecimento. Como a minha atividade é artesanal, é possível, lidando com questões de frutas, é possível que eu tenha alguma atividade. Se eu seleciono que sim, ele vai aparecer essa notificação dizendo que eu devo cumprir o código da cidade em relação aos ruídos. É preciso que eu esteja ciente dessas limitações que eu terei que obedecer. Então, li e concordo com essa lei municipal. Pergunta se eu possuo algum equipamento sonoro. No meu caso, não. Mas caso tivesse, apareceria a mesma mensagem. Depois, se possuo abastecimento de água. Aqui irei indicar que será em rede pública. Caso eu selecionasse que é poço de captação ou reutilização, lá na aba de documentos, ele iria solicitar documentos de um outro órgão, a CORGER, ok? Mas não é o caso desse exemplo que eu estou trazendo. Em esgotamento sanitário, também vou indicar que trata-se de uma rede pública. Caso eu selecionasse que será uma ETE, lá em documentos, ele também vai solicitar informações em relação a uma licença de ETE, mas aqui não é o caso.
Agora, essas outras opções vão ser as condicionantes para o sistema identificar que, de fato, trata-se de uma licença simplificada. Então, a emissão de poluentes atmosféricos? Não. Possui caldeiras movidas a lenha? Não. Possui chaminé? Não. Possui gerador movido a diesel? Não. Utiliza veículos movidos a diesel? Caso a minha atividade, o meu empreendimento, também faça transporte desses produtos, é importante que lá na minha consulta já eu indique que essa é uma atividade que eu estou desenvolvendo, o transporte. E se esse estabelecimento for com veículos movidos a diesel, então a minha licença será regular. Mas isso é um caso que pode ser específico e que pode ser tratado em uma pré-análise. Então, eu venho aqui, não é o meu caso, identificarei como não. Realiza serviço de pintura? Não. Em algum processo produtivo gera efluentes com características industriais? Não. Em geração de resíduos, o sistema está perguntando sobre o meu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que já vimos em um vídeo anterior. No caso, como havia dito, vamos considerar que eu terei uma produção inferior a 100 litros por dia, ou seja, é isento. Mas nesse ponto eu já preciso ter emitido a minha isenção de PGRS. Aqui ele pergunta também se eu possuo placas, letreiros, totens. Essa informação é importante para uma outra licença que iremos emitir posteriormente, em outro momento, que é a de publicidade. Aqui não é o momento de eu já ter essa licença em mãos, mas apenas para o sistema indicar que, se caso eu tiver esse tipo de estrutura no meu estabelecimento, eu tenha ciência de que preciso seguir o código da cidade também. Vou indicar no meu caso que sim, para vocês verem essa atividade. Vejam, a mesma mensagem sobre o código da cidade. Direi que li e concordo. E, por fim, realiza a atividade de fabricação de água envasada? Não se aplica, ok? É uma atividade que não está contemplada nas minhas atribuições, então não se aplica. Clico em próximo. Em validação, ele vai perguntar sobre a isenção do PGRS. Como eu disse, já tenho que ter ela em mãos. Informando a minha isenção, clico em próximo. Chego então na aba de documentação. Todos esses itens que estão com asterisco são itens que são obrigatórios que eu anexo no sistema. Como disse, publicação da licença, que já fizemos, é preciso anexar. Registro fotográfico, tem informando lá no checklist quais são esses registros fotográficos que preciso ter em mãos. E cópia da última fatura da CAGES, que também é um documento que eu tenho informando lá no checklist. Clico em uma desses documentos, escolho o arquivo e envio. Pronto, depois que eu submeti todos esses documentos, clico em li e concordo com o parecer técnico, que nada mais é do que uma síntese de todas as informações que eu forneci até o momento, e sigo para a próxima. Na aba rascunho, tenho um rascunho dessa licença. Verifico se tudo está correto. Estando tudo correto, sigo para próximo. Respondo o termo de ciência de que li e concordo. Fecho. E aqui está habilitado para que eu emita o DAN do pagamento. Após efetuar o pagamento do DAN e esse pagamento ser reconhecido no banco, aí sim terei a possibilidade de emitir a licença simplificada de atividades. Tendo concluído esse passo a passo, terei a minha licença ambiental simplificada em mãos e poderei seguir para a próxima licença, que é o alvará de funcionamento, o nosso próximo vídeo. Obrigada, caso você tenha alguma dúvida, veja nossos canais de atendimento aqui na legenda. E até a próxima!